Então, pessoal, aqui já no software Hydros, né? Aqui mostrando aqui o domínio computacional, né? Aqui simulando o perfil de solo, tá? A gente simulou aqui uma camada de 1 metro de profundidade por 7,60 metros de largura, tá? Porque a gente precisa de um domínio computacional para representar isso tudo aqui, tá? Como é uma cultura com espaçamento largo de 3,80, então aqui está o espaçamento entre linhas de plantio. A planta de café está aqui nesse ponto, a outra outra linha está aqui, 3,80 de largura, tá? Então a gente tem o seguinte, a lâmina diária é 2,8 milímetros, gotejadores de 1,6 a cada 60, então eu tenho que aplicar 4 horas por dia de irrigação em linhas de gotejamento simples. Então, em linhas de gotejamento simples, 2,8 milímetros, 4 horas, né? Vai dar 2,8 milímetros. 7 dias de irrigação eu vou aplicar 44,8 litros por dia, tá? Em uma semana, porque eu simulei aqui uma semana. A gente vai ver a formação do bulbo aqui durante 7 pulsos, ou seja, uma irrigação por dia durante 7 dias. A gente vai ver essa evolução aqui do bulbo, tá? Aqui deste lado eu simulei o bulbo, tá? A gente vai poder comparar aqui o deste lado. Aqui é a mesma lâmina de irrigação, porém com linhas de gotejamento, linhas duplas, ou seja, uma linha de gotejo de um lado e uma linha de gotejo do outro. Mesmo gotejador de 1,6, mesmo espaçamento entre eles. Então aqui eu posso aplicar 2 horas de irrigação por dia, porque você está aplicando a mesma lâmina. Aqui 2,8 milímetros, 4 horas por dia. Aqui 2,8 milímetros, 2 horas por dia, porque eu estou aplicando a metade da lâmina de um lado e a metade da lâmina do outro lado, ou seja, 1,4 milímetros por dia deste lado e 1,4 milímetros deste lado. Somando, né, a semana eu apliquei do lado de um lado da planta 22,4 litros, do outro lado 22,4 litros. Então aqui, ó, pra gente entender, ó, aqui a malha, tá? A mesh que fala aqui no software, a mesh, né? A gente tem que fazer uma malha aqui para simular o bulbo, tá? A condição inicial aqui, tá? Do solo, a gente considerou nessa camada superficial aqui 35 kPa, tá? A tensão inicial, tá? 35 kPa, e na camada mais profunda 20 kPa, tá? Então assim, a gente simulou aqui próximo ao ponto ideal para se começar a fazer uma irrigação, certo? E aqui, ó, pessoal, a gente também simulou o seguinte: eu peguei um mês lá de agosto, por exemplo, e aqui é a camada superficial, onde eu tenho essa camada aqui vai considerar a evapotranspiração do dia, tá? A evapotranspiração do dia. E aqui uma drenagem livre. Então aqui o software também, aqui na simulação do bulbo, ele vai considerar aqui a evapotranspiração naquele período, tá? Naquela semana. Isso aqui é muito interessante, tá? No campo a gente não consegue ter esse controle, né? E aqui os resultados. Você não está vendo nada aqui ainda porque eu não dei o pulso de irrigação ainda. Eu vou mostrar isso daqui, tá? Só para a gente entender e reforçar o seguinte: para a gente fazer esse tipo de simulação, eu disse aqui, ó, que a gente precisa dos parâmetros da curva de retenção. Então a gente insere aqui os parâmetros da curva de retenção, né? Para cada camada, a gente distribuiu o solo aqui em 3 camadas, né? Então de 0 a 20, 20, 40 e 60, quantidade hidráulica, né? Saturada, e a gente faz as simulações. E aqui a gente insere aqui a evapotranspiração, né? Do dia. A gente insere aqui o fluxo do gotejador, tá? E a gente roda o software, tá? Eu não vou rodar aqui porque é um pouquinho meio pesado, assim. Cada simulação aqui demora 2, 3 minutos, porque eu estou pegando um domínio computacional bastante grande aqui, tá? Mas enfim, camadas, as camadas, vamos ver se eu mostro as camadas aqui estratificadas. Um minuto. Então tá aqui, né?
cada material, cada camada, né, que a gente representa aqui cada curva de retenção de água de solo, e isso daqui influencia muito aí na formação do bulbo molhado, tá? A tensão inicial de cada camada superficial que a gente já falou, o domínio aqui, né? Aqui está a camada atmosférica, enfim. Então, o que a gente vai visualizar aqui agora, ó? A formação dos bulbos. Então, eu vou zerar aqui, eu simulei uma semana, ou seja, 168 horas, tá? Eu vou dar um play e ele vai mostrando aqui a formação do bulbo para cada hora. Lembrando que aqui eu tenho uma linha de gotejo, ele está separado aqui, espaçado da planta de café a 30 centímetros. Aqui eu tenho linhas duplas de gotejo, uma linha 30 centímetros para a direita e uma linha de gotejo 30 centímetros para a esquerda, aplicando a mesma lâmina, tá? Então a gente vai simular aqui uma semana. Eu vou dar um play, ó. Aí começa a formação de bulbo, ó. Aqui, ó, primeiro dia de irrigação, 4 horas de irrigação, tá? E aqui 2 horas de irrigação. Então, ou seja, eu joguei a metade da água aqui e a metade da água aqui. A hora vai passando, a gente vai acompanhando aqui a hora, tá vendo, ó? 15 horas, 16 horas. Quando der 24 horas, ele vai chegar no segundo dia e ele vai fazer o segundo pulso de irrigação, ó. Vou dar um zoom um pouco a mais aqui, eu já tá irrigando de novo, ó, tá? E assim eu simulei a semana inteira, tá? Eu vou tirar esse automático, vou fazer de forma manual. Então vou começar novamente, ó, tá? Vou diminuir um pouquinho. Então vamos lá, ó. Primeiro pulso de irrigação. O interessante é o seguinte, pessoal. Logo após uma irrigação, aqui fez uma irrigação, né? Com o passar do tempo, o bulbo vai expandindo. Olha só, o bulbo está expandindo, ó. Tá abrindo o bulbo. Eu vou focar aqui. O bulbo ele tá expandindo. A hora tá passando aqui, ó. Vou começar de novo, ó. Começou a irrigação. É o primeiro pulso, ó. Olha a camada de solo aqui, a evapotranspiração, né? Consumindo água, jogando água para a atmosfera. Aqui a formação do bulbo, ele já, ó. O tempo vai passando, o bulbo vai se formando, a água vai expandindo. Olha como que o bulbo ele vai tomando uma forma, né? Por isso que aquele tempo, segundo pulso, segundo dia de irrigação. Então, enfim, isso aqui é muito legal, ó. Do lado de cá, ó, 2 linhas de gotejo, ó, jogando a mesma lâmina, porém distribuindo a água a metade de um lado, a metade do outro, tá? E o tempo vai passando, tá? Aqui são gotejadores, linhas superficiais. Como eu simulei uma semana, se eu for ficar passando aqui dia após dia e vendo essa formação do bulbo, vai demorar um pouco mais, né? Eu gosto de ficar assistindo isso aqui, imaginando as coisas. Eu vou simulando, coloco 2 dias, 3 dias. Eu aumento a lâmina do gotejador, eu diminuo o espaçamento, eu vou brincando com isso aqui e vai surgindo infinitas possibilidades, ó. Eu já estou no quarto, indo para o 4º pulso de irrigação, tá? Enfim, eu vou adiantar, faço de forma manual, vou jogar 7 irrigações, ó. Pronto, aqui foi 7 irrigações, terminou a semana de irrigação. E olha que interessante. Aqui já começa a abrir a nossa mente, ó. Aqui eu irriguei uma semana, 2,8 milímetros por dia, gotejador linha simples, tá? Eu tenho as medições aqui, ó. Como que eu faço medição aqui no Radius? Eu vou aqui, ó, Missouri, ó, abertura do bulbo em cima, olha lá, abriu 58 centímetros. Mas aí, ó, eu não posso medir aqui em cima, né? Na prática também o ideal é a gente medir o bulbo um pouco mais abaixo, né, da superfície, porque aqui tem o bulbo normalmente aqui é menor, porque tem a transpiração, né? Enfim, o secamento aqui da superfície. Então aqui no Radius eu consigo ver, ó, eu consigo observar aqui, ó, qual a maior abertura do bulbo. Parece que é por aqui, ó. Então ele abriu quanto? Ele abriu 88 centímetros. Aprofundou quanto? Certo? Eu vou fazendo medições, ó. Aprofundou quanto? Eu pego aqui no centro, ó, do bulbo, ó, vou fazer medições. Ele aprofundou, olha lá, 82 centímetros. Pronto. Então, aqui o interessante é o seguinte, ó. A gente já começa a ver vantagens aqui de usar gotejadores linhas duplas, jogando a mesma lâmina. É a mesma lâmina, pessoal. Não tô
dobrando a quantidade de água, tá? Estou jogando a mesma lâmina com a metade do tempo. Olha a vantagem disso daí, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Aqui, ó, até aqui é 40 centímetros, tá? De profundidade, até aqui é 40 centímetros. Então a água foi 82 aqui centímetros, tá? Então essa água aqui, ó, ela foi perdida. Essa água que está abaixo de 60 aqui foi perdida, tá? Então, com gotejadores de linhas duplas, o que eu consegui fazer? Eu consegui pegar essa água daqui, ó, e aplicar do lado de cada planta. Olha que bacana. Então eu tenho uma redistribuição muito melhor. Olha a abertura do bulbo aqui, ó. Linhas duplas. Posso medir aqui, ó. Vou medir aqui já na maior abertura, que é por aqui, ó. Olha lá, 1,28 m de largura, de faixa molhada. Olha que beleza, né? Para a planta, né? Com a mesma quantidade de água. Olha que interessante. Então, para não ir ficando muito longo, né? Tem que mostrar aqui ainda resultados, né? Aqui é a simulação, tá? Gotejadores superficiais, né? Lado direito eu tenho 2,8 milímetros, uma semana, e aqui eu tenho 2,8 milímetros, porém dividido dos dois lados da planta. Aqui nessa simulação, ó, o mesmo solo, as mesmas configurações, mesmo tudo. Porém é o seguinte, pessoal, ó, eu já vou jogar aqui para uma semana, ó. Olha só que loucura. Aqui é aquela questão assim, ah não, eu vou aplicar o dobro da lâmina para abrir bulbo, né? Abrir o bulbo, enfim. Olha só o que aconteceu, né? Quando eu apliquei o dobro da lâmina, o que aconteceu, ó? Gotejador de 1,6 a cada 60. Só que aqui eu apliquei 5,6 milímetros. Irrigação de 5,6 milímetros todos os dias, sem fazer manejo. Todos os dias eu apliquei aqui 5,6 milímetros. Eu dobrei a lâmina de projeto. Pra quê? Pra abrir bulbo. Olha só o que aconteceu aqui, ó. A água foi embora. Isso aqui é 1 metro de profundidade. Pra onde foi essa água, ó? Tá aqui embaixo, né? Tá aqui embaixo, ó. Já gotejadores de linhas duplas, né? Gotejamento linhas duplas, eu apliquei a metade da lâmina aqui e a metade aqui. Então, ou seja, eu apliquei aqui 2,8 milímetros e aqui 2,8 milímetros. Eu peguei toda essa água aqui, ó, que foi embora, que foi pro ralo abaixo, e joguei do lado de cada planta, tá? Tô defendendo aqui gotejamento de linha dupla, hein? Que doido, eu vou fazer esse negócio, pelo menos experimentalmente, e medir produtividade. Tá mostrando para nós aqui, ó, olha só a vantagem, né? De redistribuição de água, né? Aproveitamento de água pela planta, a mesma quantidade de água, tá? Então aqui, gotejamento superficial. Vamos passar agora para gotejo enterrado, tá? Isso aqui é gotejamento enterrado, simulando gotejamento enterrado, mesmo solo, mesma curva de retenção, mesmo tudo. Porém, gotejadores enterrados. Aqui, ó, tá o gotejador, aqui tá o gotejador enterrado a 10 centímetros. A malha aqui, a gente diminui o tamanho da malha aqui para 0,5, o tamanho da malha, tá? 0,25, se não me engano, aqui em volta do gotejador, tá? Aqui são os gotejadores linhas duplas, né? Um lado de cá, outro lado de cada planta. Então a gente simulou isso também, bastante interessante. Aqui é a lâmina diária de 2,8 milímetros, certo? Então já vamos partir aqui para os resultados, ó. 1 hora de irrigação, 2 horas, 3 horas, ó. O tempo vai passando, o bulbo vai abrindo e eu vou jogar isso aqui de forma manual para não demorar. Então, gotejamento linha enterrado, 2,8 milímetros, tá? Irrigação uma semana, aqui ó, 7 pulsos, 2,8 milímetros, 44,8 litros aplicados. E o que a gente observou em relação ao gotejo superficial aqui? Que simplesmente o bulbo ele abriu um pouquinho mais e aprofundou um pouquinho mais ou menos os 10 centímetros que eu aprofundei o gotejador aqui, ó. Aqui está o gotejador, aqui em cima ele ficou mais estreito, um pouquinho, que a gente mediu isso tudo aqui e pôs em tabela, mas só que ele abriu um pouquinho mais e aprofundou mais. Olha esse bulbo aqui, ó, né? A mesma lâmina, 1,4 milímetros de um lado, 1,4 milímetros de outro, aplicação, né, diária.
de 2 horas, a metade aqui e metade aqui. Então dá uma mesma lâmina. Olha a redistribuição de água aqui, ó, para a planta. O cafeeiro está aqui, ó. Aqui é 40 centímetros. Então olha só como que a planta aqui está mais feliz, né? Ela está bebendo mais água. Numa fertirrigação, você está acidificando menos o bulbo, né? Você está adubando os dois lados da planta. Isso aqui eu lembro certinho. Em 2023, 2 ondas de calor, né? Um em setembro, outro em novembro. E que eu estava irrigando bem, assim, o máximo que eu podia. E eu via que a planta não estava tão satisfeita não, mesmo fazendo manejo, né? E então o que acontece? O outro lado da planta, eu cavava assim, estava seco, sabe? Não estava dando conta não, porque o bulbo, ele não abre, né? Tão suficiente para todo o volume de raiz ali explorar, né? E absorver aquela água, né? Então, o que a gente tira de lição aqui? Eu estou quase terminando para mostrar resultados. Que a gente tem que fazer contas, né? Hoje, numa média, espaçamento de 3,80, gotejadores de 1,60 a cada 50, deve estar saindo em média R$2 o metro, né? Linhas de gotejamento, né? Então isso vai dar hoje uns R$5.200, 3 sacas de café aí. Vamos falar de café, né? O que é 3 sacos de café hoje? Você vai pagar isso aqui uma vez, mas a chance de você aumentar a produtividade aqui, você pode tirar isso aqui no primeiro ano, tá? E depois você vai ter aí um sistema que trabalha tranquilinho, tá? Que você tem capacidade de dobrar a lâmina se precisar, e essa redistribuição de água dos dois lados, tá? Agora outro detalhe é o seguinte, detalhe técnico e prático de campo, né? Deixa eu já passar aqui para o gotejo enterrado, porém a aplicação o dobro da lâmina, né? Como é que ficou, né? Então tá aqui os gotejadores, né? Que a gente simulou aqui no Raidos, né? Enterrado, gotejo enterrado. Eu já vou jogar aqui. Interessante, ó. Depois eu falo o dado técnico aqui, para não esquecer. Eu vou simular aqui, ó, de forma manual, ó, o primeiro pulso, ó, 1 hora. Olha só, outro detalhe, o gotejador está voltado para cima. A água está saindo aqui para cima. Isso é uma recomendação técnica, tá? A gente enterra o gotejador, mas põe o dripper voltado para cima. Por que isso, Márcio? Para você ganhar 1 centímetro de altura aqui, né? Você ganha apenas isso, para você ganhar 1 centímetro de altura. Tá vendo que a água aqui ela sai por cima, ó? A água sai por cima. Depois o tempo vai passando, ela vai envolvendo, ó. Ela vai envolvendo o gotejador, ó. A água sai por cima, tá? Então lembrando que aqui, ó, pessoal, é gotejo enterrado com o dobro da lâmina. Eu quero dobrar a lâmina, para ter um melhor, né? Abrir mais o bulbo, enfim. Olha o que acontece. Olha o que acontece, o dobro da lâmina. A água foi embora, velho. A água foi embora. Daqui para baixo não tem aproveitamento nenhum com o cafeeiro, ó. Olha aqui, isso aqui é 1 metro de profundidade, 40 centímetros, tá aqui, ó. No máximo até aqui o café tá aproveitando. E daqui para baixo, nada. Você tá jogando água fora. Então, nem sempre adianta você aumentar a lâmina. Eu vou fazer um projeto com lâmina de 6 milímetros, 8 milímetros. Não adianta muito, tá? Você vai estar jogando água fora, cara. É melhor você pegar esse investimento de fazer um projeto de lâmina alta, né? A maior diâmetro de tubulação, maior motobomba, e investir em gotejador linha dupla. Aí você vai na prática. O que é a prática que eu queria dizer aqui? No cafeeiro a gente tem várias operações mecânicas, né? Roçadeira, trincha, passa máquina colhendo café. Então, gotejamento em café superficial, eu tenho que arredar o gotejador, tem aquele esquema de colocar o gotejador zigue-zague aqui em volta do pé do café, mas isso aí também tem seus problemas, tá? Não vou entrar em detalhes. Então o ideal para se usar, quem optar para usar gotejamento linha, eu não estou recomendando, tá? Eu só estou mostrando resultados. Para quem for usar gotejador linha dupla, que seja enterrado, tá? Já é fato que funciona o gotejo enterrado, não tem dúvida. A gente mesmo tem, indo para a 7ª safra, com produtividades acima de 70 sacas, então não vejo problema. Agora, depois dessa simulação, o que me deu vontade de colocar gotejador de linhas duplas, deu, isso é fato. E eu vou montar um experimento bastante interessante com relação a isso. Depois eu mostro aqui um equipamento que a gente vai usar. Mas beleza, então novamente, ó, mostrar aqui gotejamento
enterrado, né, a simulação no rádio. Essa imagem é bastante interessante. A gente vai dar um pulso, né, gotejadores enterrados a 10 centímetros com os drippers voltado para cima. Então vai dar o primeiro pulso, ó, olha como é que a água saiu para cima, tá? Até na simulação a gente consegue definir para qual lado que a água vai sair no gotejador. Isso é muito interessante, olha só, tá vendo? E a água, ela vai subindo. Uma outra forma de a gente visualizar aqui são vetores, ó, olha que bacana, vetores. Então eu vou fazer uma simulação por vetores. A gente consegue ver toda, né, o sentido, ó. Isso aqui é evapotranspiração, olha só que legal. E o tempo vai passando, outro pulso de irrigação, ó, e assim vai, ó. Aí chega no outro dia e vai embora, né? Bem bacana isso daqui. Linhas. Isso aqui não interessa muito. Isso aqui é a umidade do solo, pressure, tá? E aqui tem resultados, né? A gente consegue, tem pontos, né, de medição, como se tivesse um sensor aqui medindo. Mas para não ficar muito longo, o que que eu vou fazer? Eu vou parar o vídeo aqui, encerrar esse vídeo aqui e vou fazer mais um vídeo, tá? Vou fazer mais um vídeo para a gente mostrar os resultados que a gente teve aqui de medições, tá? Gotejadores, linhas simples, linhas duplas, tanto superficial e enterrado, beleza? Então no próximo vídeo eu já mostro os resultados numéricos dessas simulações.